meus irmãos. Boa noite, meus amados amigos do Facebook, meus irmãos, os irmãos da igreja, congregação cristã, a casa do Senhor. Estamos aqui reunidos, dessa vez de uma forma atípica, né? Estou aqui na minha casa, aguardando aí essa quarentena que foi direcionada aí pelas autoridades, pelo governo, pelos órgãos de saúde, né? Estamos aqui hoje reunidos e alguns irmãos fizeram aí um pedido, e eu também tinha no coração esse desejo de estar compartilhando aí uma mensagem para que a gente venha meditar um pouco na palavra de Deus. E o irmão Rogério, ele fez uma introdução com louvor, né? Que alguns puderam aí acompanhar. E agora estaremos aqui estudando um pouco da palavra do Senhor. Então tem amigos aí de trabalho, outras pessoas que comentam comigo, que assistem as mensagens que eu transmito pelo Facebook, as pregações. E eu convido você a pegar sua Bíblia agora nessa noite, nesse início de noite, né? Você que esteja aí também de quarentena, aí entediado dentro de casa, que não possa sair, pega a sua Bíblia. Vamos compartilhar aqui uma leitura que está na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo de 10 a 17. Nós estaremos lendo essa carta. Vou dar um tempo para que você pegue a sua Bíblia, para que você ache aí essa passagem que está na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo de 10 a 17. Estou aqui com a minha família reunida. Está ali a minha cinegrafista que não está aparecendo, mas minha esposa amada, linda, a Alessandra. Está aqui meu docinho de coco aqui, a Esther, né? Que está lendo também, vai ler comigo. E aqui a minha princesa Estrela. Laís está mandando a Estela, a paz do Senhor, Laís. Estamos aqui reunidos e vamos estudar um pouco da palavra de Deus. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia. É importante nós lermos, verificarmos. É importante nós conferirmos na palavra de Deus o que está escrito, né? Porque ela é a nossa bússola, é o guia que nós temos. Então, pegue a sua Bíblia, acompanhe conosco, tira aí esse tempo de meditação junto com a gente, abra a sua Bíblia na segunda epístola, ou segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 17, tá? Normalmente lá na igreja, na congregação, nós temos um tempo de pregação de mais ou menos aproximado 50 minutos, 1 hora. Só que eu não pretendo ficar esse tempo todo para não fadigar aos irmãos, tá? Mas eu gostaria que você acompanhasse até o final, se possível, que você prestasse também bastante atenção. Eu pretendo encerrar em 20 minutos, meia hora, se possível, tá? Então, abra a sua Bíblia na segunda epístola ou carta a Timóteo, capítulo 3. Versículo 11, 10 em diante, tá? Irei ler agora. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui, meus amados irmãos. Primeiramente, eu gostaria de passar aqui algumas informações para que você possa entender
o propósito dessa carta que Paulo escreveu. Primeiro, quem foi Paulo? Paulo é um homem de maior destaque do Novo Testamento. Se você for analisar, metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo, logicamente inspirado por Deus. Mas metade do Novo Testamento, podemos dizer que foi Paulo que escreveu. As cartas às igrejas, essa carta aqui é tida como uma carta pastoral. Essa carta, a primeira, a segunda Timóteo e a carta a Tito, são cartas direcionadas a pastores. Então temos epístolas gerais. Então esse homem foi um notável orientador do povo de Deus nesse período. Isso serve para a gente hoje. Mas a princípio temos que entender quem foi Paulo. Paulo, até o livro de Atos, capítulo 8, não era conhecido. A partir do capítulo 8 de Atos em diante, começa a ter a introdução da figura de Paulo na Bíblia. E a Bíblia revela que ele era um homem dos principais, dos sacerdotes ali, dos fariseus. Ele era da cúpula, da alta sociedade ali, era um homem que tinha posses e era muito zeloso com a religião, era um homem religioso. E nas suas primeiras aparições, ou na primeira aparição, diz que ele testemunha ali o apedrejamento de Estevão, e ele consentia nisso. Isso está no capítulo 8 de Atos. E na decorrência do capítulo 8, a Bíblia revela que ele conseguiu ali perseguir a igreja durante um longo período, pegando pessoas, trancafiando em prisões, torturando, levando à morte. Essa era a figura de Paulo, um homem totalmente dedicado à religião, mas de uma forma cega. E no capítulo 9, essa história muda de rumo. Ele está numa empreitada, tentando perseguir os cristãos que tinham surgido naquele momento, e ele está no caminho de uma viagem a Damasco. E no meio do caminho uma forte luz aparece, né? E ele fica ofuscado e perde momentaneamente a sua visão, e ele só escuta uma voz que diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele pergunta quem é. E o Senhor Jesus fala: sou eu, Cristo Jesus. Então você vê que ali o Senhor Jesus não fala que ele estava perseguindo a igreja, mas que ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo. E aí ele começa a ter uma experiência diferente. Ele começa a entender que toda ação que ele tinha religiosa não tinha validade. Ele entendeu que verdadeiramente ele estava equivocado nas suas convicções. E um homem de Deus chamado Ananias, ele tem uma missão de ir até Paulo, e ele fica receoso porque ele era perseguidor e matava ali os cristãos que tinha naquele momento. E ele tem a ordem de ir lá orar por ele e impor a mão sobre ele. E Ananias obedece à ordem de Deus e vai até Paulo e faz isso. Ele ora por ele, ele recupera a sua visão e ele começa a entender os mistérios de Deus. E ele começa a ser revestido pelo Espírito Santo. E ele é um homem que não perde tempo. A dedicação que ele tinha em perseguir os crentes, em ser ali um grande instrumento de tortura para os cristãos, ele começa a usar essa energia para propagar o Evangelho. Ele começa a sair em viagens de missionária, ele começa a pregar a palavra de Deus em vários lugares, e ele faz 3 grandes viagens missionárias, e alguns estudiosos eles revelam que ele consegue fazer até a 4ª viagem missionária, só que não está relatada na Bíblia. Isso é só uma das vertentes dos religiosos. Mas o que é importante ressaltar é que na 2ª viagem missionária, ele se depara com um jovem que lhe chama a atenção. Um jovem chamado Timóteo, que era muito dedicado à palavra. Ele era filho de um grego e de duas judias, Eunice, de uma judia, né? Eunice e a sua Voloide. E desde o princípio da sua infância ele começa a ter intimidade com a palavra de Deus. Era um homem que dominava bem a palavra. E Paulo, vendo ali um potencial na vida dele, ele começa a projetar nele um discípulo e convida ele para que ele venha andar com ele, pregando a palavra e fazendo a obra de Deus. E Timóteo aceita.
Então ali eles começam uma amizade, começa ali um ciclo de mestrado, de ali discípulo, e os dois começam a pregar a palavra de Deus juntos. Porém, o destino vem separar eles através de trabalhos missionários em lugares diferentes e chegar até o ponto que nós lemos agora, que Paulo começa a dar instrução para Timóteo. Aqui é um velho pastor dando a orientação para o pastor iniciante. Eu me considero um pastor que agora eu estou ainda começando, estou ainda tirando as fraldas no meu trabalho, porque eu não tenho nenhum ano de pastorado, eu tenho nem 6 meses, então para mim é muito novo. E essa palavra para mim é muito importante. Mas essa palavra tu vai compreender que não é só importante para o pastor, é importante para todos. E ele começa a dar uma orientação para Timóteo. Só que eu quero que você entenda o ponto de vista que Timóteo tinha a respeito de Paulo. Aqui nós estamos lendo o capítulo 3 de 2 Timóteo. Mas no capítulo 4, quando ele envia outra carta para Timóteo, ele manda Timóteo ter com ele depressa e antes do inverno, porque o inverno seria rigoroso, e ele pede para que Timóteo trouxesse uma capa que ele deixou na casa de um determinado irmão e levasse para ele livros, porque Paulo sofreu 2 tipos de prisões. A primeira prisão, que foi na 3ª viagem missionária, ele ficou preso numa prisão domiciliar dentro de uma casa, onde ele podia receber ali pessoas, ele podia orar, ele podia ter um relacionamento. Essa foi a primeira prisão que Paulo teve. E alguns estudiosos acreditam que ele teve uma liberdade provisória e nessa outra liberdade que ele teve, ele conseguiu fazer mais uma viagem, que seria a 4ª, mas a Bíblia não relata isso. E na sua segunda prisão, ele já não vai ficar mais dentro de uma casa, ele vai ficar numa masmorra. Mas o que é importante não é se ele fez a 4ª viagem ou não, mas é o quadro em que Paulo se encontra quando ele escreve essa carta. Ele fala para Timóteo, para que ele venha seguir a instrução que ele passou, para que ele venha copiar suas atitudes, para que ele venha andar no caminho que o Paulo estava andando. Mas eu te pergunto, se o teu mestre está numa prisão, numa masmorra, que não tem luz solar, que é um ambiente de total insalubridade, um ambiente que não tem ventilação, onde muitos morriam de pneumonia ou de doenças graves, e ele começa a falar para você que você venha seguir os seus passos, seguir o caminho dele. Ele fala, e você sabendo que o futuro seria semelhante ao dele, será que você aceitaria essa missão? Você receberia de bom grado essa tarefa? Ele manda você ter a mesma conduta que ele teve, que você venha se apegar nos ensinamentos que ele passou. E na carta de 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 16, você vê ali uma autobiografia de Paulo. Paulo, ele menciona algumas coisas que ele passou até chegar nesse momento em que ele está na prisão. Ele diz que por 3 vezes ele foi açoitado com 3 quarentenas menos uma. O que é uma quarentena? Uma quarentena é aquele açoite que o Senhor Jesus sofreu naquele filme Paixão de Cristo. Porque pela lei, quem sofresse uma quarentena não poderia apanhar mais. Mas eles já estavam determinados a matar o Senhor Jesus. Mas ao apóstolo Paulo não. Eles não tinham essa finalidade. Então eles aplicavam 39 chibatadas, que era o limite máximo da lei, para que eles pudessem pegar ele novamente e aplicar novamente essa mesma punição. Então ele recebeu 3 quarentenas menos uma, ou seja, 3 sessões de 39 chibatadas. Isso com instrumento de total flagelo, que é uma azorrague, onde tem dentes, gilete, pedaço de ferro, onde dilacerava a pele, cortava os músculos, e tinha alguns criminosos ou pessoas que eram penalizadas que morriam só no açoite, não conseguiam nem sobreviver. Ele diz que sofreu 3 açoites desse, sofreu naufrágio, ele foi apedrejado ao ponto de ser dado como morto e ficou desacordado, passou fome, privação, nudez. Ele diz tudo isso lá na 2ª carta de Coríntios, capítulo 11, se você quiser conferir, você vê. E tudo isso foi testemunhado por Timóteo.
Ele viu isso acontecer algumas vezes e algumas vezes chegou aos seus ouvidos isso. Aí você imagina o seu mestre falando para você seguir os caminhos que ele trilhou, para que você tenha a mesma conduta, para que você venha caminhar no mesmo passo que ele teve. E você sabendo que foi isso que culminou na sua prisão, ao ponto de chegar a estar numa masmorra, trancado, sem poder ter nenhuma ligação com pessoas exteriores. O único homem que tinha contato com ele, que ele revela, foi Lucas, que foi aqui o mensageiro dessas cartas, foi o que escrevia, escutava oralmente, escrevia, enviava às igrejas, enviava a Timóteo. E ele chega ao ponto de ser um homem de capacidade tão inferior aos demais que ele pede uma capa. Ele não tinha nem como se proteger do frio. E você ouvindo, imagine você recebendo uma carta dessa e você tendo a orientação para você seguir os passos de um homem desse. O que você faria? É difícil você obedecer uma ordem dessa, porque você sabe que você irá sofrer punição, privação, mas eu quero abranger o seu olhar. Eu quero que você entenda que isso não foi só consequências que veio sobre a vida de Paulo, mas se você for analisar todos os homens que passaram do Novo Testamento para cá, que são tidos como referências de homem de Deus, passaram por isso. Você vai ver o Senhor Jesus passando por isso. Você vai ver João Batista sendo decapitado. Você vai ver o apóstolo Pedro sendo martirizado. Você vai ver Estevão sendo apedrejado. Você vai ver Filipe sendo passado a fio da espada. Você vai, se você pesquisar, você vai saber que todos os apóstolos, os discípulos de Jesus, exceto Judas e João, que morreu de morte natural depois de velho, mas todos os 10 foram martirizados, decapitados, cortados ao meio, mutilados. Todos eles sofreram isso. E o apóstolo Paulo fala para ele, esse é o caminho que eu quero que você siga, porque esse é o caminho que agrada a Deus. Mas como é que você pode compreender isso? Porque um homem que leva a palavra de Deus, um homem que leva o amor, um homem que leva a salvação, a coisas boas, como é que uma pessoa pode retribuir a esse homem, a essa pessoa que está levando isso de uma forma tão bruta, de uma forma tão agressiva, de uma forma tão brutal? Como é que pode retribuir dessa forma? Mas é porque o Evangelho não é somente isso. Nós comumente escutamos que o Evangelho ele é uma transformação de vida externa, que o Evangelho é uma solução de problemas, que o Evangelho é parar de sofrer. Isso é o que normalmente nós escutamos, mas isso não está de acordo com a palavra de Deus. Isso não está de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Então, por isso que nós temos uma visão equivocada. Dificilmente você vai querer me bater ou fazer alguma coisa comigo se eu falar que a sua empresa vai prosperar. Dificilmente você vai ficar com raiva de alguém que falar que a sua ascensão profissional está perto, que o seu telefone vai tocar, que virá boa notícia. Dificilmente você vai ficar chateado que alguém vai falar que o seu casamento vai ser restaurado, que você vai parar de sofrer. Você não tem motivos para ficar chateado com uma pessoa dessa. Não tem motivos aparentes para que você venha ficar incomodado com um discurso desse. Mas se alguém chegar para você e falar que você tem que largar a droga, a cocaína, a maconha, você tem que deixar de roubar, que você tem que deixar o adultério, você tem que largar aquilo que vem satisfazer a sua carne, certamente você vai ficar revoltado com isso. Isso irá te atingir de uma forma que isso pode te deixar muito chateado. E se você tiver poder de revidar, certamente isso irá acontecer. E isso tem demonstrações imensas na palavra de Deus. Se você vê João Batista quando estava batizando, alguns homens vieram perguntar qual é o comportamento que eles deveriam ter. E alguns eram soldados. Falei, nós, o que nós devemos fazer? Ele falou, não defraudais a ninguém. E também, não fazei mal a ninguém. E não aceite suborno. Contentai-vos com o vosso soldo. Você imagina
hoje um pregador fala isso com um miliciano, com um policial corrupto. Contentai-vos com o teu salário. Não vai defraudar ninguém. Não vai extorquir ninguém. Você acha que isso vai chegar nos ouvidos desse homem de bom grado? Você acha que isso vai agradar essa pessoa? Agora, se eu falar que a empresa dele vai prosperar, que os planos dele, os projetos deles vão se concretizar, é certo que ele vai ficar muito feliz. É certo que ele vai até agradecer. E se eu fizer uma oração para que isso venha acontecer, para que ele venha prosperar, melhor ainda. Ele vai ficar mais satisfeito ainda e feliz com a minha conduta. Porém, isso não é o Evangelho. O Evangelho é você negar sua carne. É você aprender a fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes nós entendemos que o Evangelho é que Deus venha fazer a nossa vontade. É que Ele venha nos agradar. É que Ele venha fazer os meus sonhos ser realizados. É o mágico da lâmpada. Aonde eu vou esfregar uma lâmpada e os meus sonhos, os meus prazeres vão se tornar realidade. Mas não é isso o Evangelho. Não tem um versículo na Bíblia, no Novo Testamento, onde a palavra de Deus tem uma nova dispensação, que é anunciar o Evangelho, que Jesus irá voltar. Não tem um pregador falando que alguém será próspero, que alguém será rico. Não tem. Isso não existe no Novo Testamento. Eu desafio qualquer um a mostrar um versículo que venha fazer isso. Eu já ouvi dizer em mensagens que Jesus era rico, que você ia ter 100 vezes mais nesse reino. Mas se isso for verdade, o Senhor Jesus morreu e mentiu também para os apóstolos. Porque quando eles morreram, morreram sem nada. Mas quando ele disse que teriam 100 vezes mais, em casas, em pais, e mãe e irmãos, seria na família de Cristo que ele se uniria nessa terra. Numa família verdadeira que teria amor e união. Uma família que verdadeiramente vivia o amor fraternal de Deus. Era isso que o Senhor Jesus estava falando. Porque temos vivido tempos em que todo discurso, ou toda pregação, todo louvor tem um sentido de agradar o homem. Eu sou vencedor, eu sou próspero, eu vou vencer, eu vou ser grande, Deus vai realizar meus sonhos, Deus vai fazer minhas vontades. Mas isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é para você aprender a fazer a vontade de Deus, para você se enquadrar naquilo que Deus quer, e não Deus se enquadrar naquilo que você quer. Isso que é a palavra do Senhor. E eu fiquei muito feliz essa semana, porque quando você vai ver a Bíblia, analisar de uma forma minuciosa, você estudar verdadeiramente, você vai ver que ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ele é mais atual do que a notícia que irá sair amanhã. Nós vimos aí agora um colapso que está atingindo o mundo, esse tal de coronavírus, e eu vi uma mudança tremenda em todos os campos, na economia, no sistema social, até no sistema religioso. Eu vi uma mudança muito grande, mas muito grande mesmo. Eu vi que teve uma transformação em todos os sentidos. Mas se você analisar a Bíblia, o Senhor Jesus fala que isso iria acontecer, que nós iríamos testemunhar mudança no sistema social, a violência aumentar e até guerras, fomes, pestes. E ele também fala no sistema religioso. Aqui nessa epístola, o apóstolo Paulo ele está se referindo a Timóteo os dias que nós estamos vivenciando hoje, que fala de pessoas que estariam se aproveitando da palavra para enganar e serem enganados. E eu vi ontem eu estava assistindo algumas pregações na televisão e eu fiquei muito feliz, porque alguns homens que pregam a palavra, que estavam fazendo um congresso financeiro, estão agora convocando o povo, segundo a direção de Deus, e o texto base está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus a sua voz e sararei a sua terra. Eu achei muito bom
essa transformação, essa mudança de comportamento. Porque toda vez que eu ligava uma televisão, eu via um pastor coach, ou um pastor do Congresso Financeiro, ou um pastor que tinha ali um projeto do ano da colheita, o ano da fartura, o ano da restituição, e agora já está mudando, o título estão sendo mudados, agora estão convocando o povo para orar e buscar a Deus, e eu glorifico a Deus por isso. É certo que isso vem no momento de propício, porque o homem, quando ele se depara com a dificuldade, a grande vontade dele é se aproximar de Deus, ou o grande desejo que ele tem é se aproximar de Deus. E isso tem acontecido nesses últimos dias. E algumas pessoas não compreendem o projeto de Deus. Porque se você for fazer uma análise, e você for pesquisar, nós temos uma média de 6 homicídios a cada 100 mil habitantes no mundo. E se for ver pela população mundial, isso dá uma média de 500 mil homicídios no ano. Isso não é em termos de confronto de guerra, mas é homicídios passionais, ali latrocínios, feminicídio, é dessa forma. Nós temos 500 mil por ano. 500 mil pessoas tiram a vida de outras pessoas por ano no mundo. Isso tem aumentado. Se você for fazer uma análise, temos 7 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo. Desse total, 2 milhões de pessoas estão em fase de subnutrição, ou seja, não se alimentam de uma forma adequada. E 800 milhões de pessoas estão passando fome. E 120 milhões de pessoas estão à beira da morte por fome, porque não tem o que comer. Mas isso ao homem não é nada para se agravar, porque isso não me afeta em nada. Isso não traz em mim nenhum problema. Cada um carregue a sua cruz, o seu problema. A nossa humanidade está vivendo dessa forma. Mas quando está vindo um problema que pode me afetar, que pode me matar, aí eu me volto para Deus. Mas o Senhor Deus, Ele não está preocupado somente com a minha vida. Ele está preocupado com todo mundo, com toda a humanidade. Mas será que quando passar, porque isso eu sei que é passageiro, eu não sei se vai durar 2 meses, 3 meses, mas eu sei que vai passar. Mas será que quando passar, eu vou seguir a instrução que o apóstolo Paulo deu aqui, de eu pregar verdadeiramente a palavra de Deus, mesmo tendo ali a condição de eu ser perseguido? Ou será que eu vou começar a falar que a empresa vai ser restaurada, que Deus irá prosperar as suas finanças, que Ele vai trazer a sua namorada de volta? Será que esse vai ser meu discurso? Ou será que eu vou continuar falando para buscar a Deus e largar os maus caminhos e se converter verdadeiramente? Então, eu gostaria, porque tem pastores que ouvem também a minha pregação, a minha palavra, e eu gostaria de alertar meus amados companheiros de cargo eclesiástico, né, que seguisse essa instrução de apóstolo Paulo. Não só nesse momento de dificuldade, não vamos levar o povo a buscar a Deus, não, mas vamos levar todos os dias. A pregação que está sendo feita agora, que ela continue sendo feita. Depois, quando melhorar um pouco, não vamos começar a falar que vai ser o ano da colheita, que é o ano da virada, mas que o povo venha se direcionar a Deus, humilhar, se buscar, para que ele venha verdadeiramente abandonar os maus caminhos. Porque o nosso problema, o problema da humanidade, não é a falta de dinheiro. O problema da humanidade não é a falta de comida, mas o problema da humanidade é a falta de Deus no coração. O problema da humanidade é a falta de viver a palavra de Deus. Porque cada dia mais a gente vai andando na contramão daquilo que Deus quer. Quando eu falo que Deus irá satisfazer a sua vontade, desperta em você um sentimento de egoísmo, um sentimento de satisfação pessoal, e você não está nem aí com o mundo. E isso não é um sentimento que vem de Deus. Isso é ganância. E assim são muitos que têm enveredado. Eu vejo homens que têm grande potencial na mão de anunciar o Evangelho, em vez de anunciar para que a pessoa venha abandonar aquilo que agrada a Deus, tem se dedicado a fazer pessoas mais egoístas, mais egocêntricas e trazendo cada dia mais algo que vai satisfazer somente a sua vida pessoal.
Mas do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? As suas casas, as suas posses, ou o seu reconciliamento com o seu namorado, com a sua namorada, isso não vai abrir as portas para você no reino de Deus. Isso não vai te trazer a salvação. Quantos carros você vai ter, quantas casas você vai conseguir, a ascensão profissional, o trabalho que você está querendo, isso não vai te trazer benefício no reino de Deus. Porque não adianta ser rico para com os homens e pobre para com Deus. A cada dia tem aumentado o confronto de armas de grosso calibre na nossa cidade, no nosso país. Homens que têm ficado em confrontos com armas de guerra. Assaltos têm aumentado, a violência tem aumentado, mortes têm aumentado. Nós temos por dia 7.000 pessoas que morrem de fome. Temos por dia aproximadamente 15.000 pessoas que morrem de homicídio. Por dia. E será que é culpa de Deus isso? A fome que existe no mundo, o culpado é Deus? A quantidade de homicídios, a culpa é de Deus? Ou isso é coisa de ação do homem? Ou é provocado pela ação do homem? Então Deus está preparando homens e mulheres para entrar no teu reino. E ninguém entra no reino de Deus porque adquiriu uma casa, um carro, ou porque teve o seu relacionamento, o seu namoro restaurado. Mas aquele que entra no reino de Deus é aquele que teve a sua vida transformada. É aquele que roubava e não rouba mais. É aquele que adulterava e não adultera mais. Aquele que era viciado e agora é liberto. Era aquele que era um homem que promovia o mal e agora ele promove o bem. É esse que Deus está contando para entrar no teu reino. E isso é que tem que ser anunciado. Esse é o compromisso daqueles que pregam a palavra genuína de Deus. Deus, ele não quer transformar a sua vida exterior, mas ele quer transformar você interiormente. Se ele vai transformar ou não, isso eu não sei. Mas o importante é que você seja transformado interiormente. Porque senão, você não estará com as portas abertas do reino de Deus para você entrar. E demonstração de posses não demonstra a ação de Deus na nossa vida. Porque tem muitos homens que têm posses e são usados pelo diabo. Isso é fato, isso é verídico. Então entenda, compreenda. Se você não ainda congrega numa igreja, procure uma igreja que pregue verdadeiramente a palavra de Deus. Procure pessoas que verdadeiramente são compromissadas em ensinar a palavra do Senhor. Eu não estou dizendo que eu sou um exemplo, que eu sou o tal, não é isso. Mas com pouco conhecimento que eu tenho, eu consigo identificar a deturpação da palavra. Eu consigo identificar quando tudo está sendo errado de uma forma, está sendo feita de uma forma errada, estão ensinando de uma forma errada. Muitas pessoas hoje estão buscando aqui coisas na terra e não estão buscando primeiramente o reino de Deus. Hoje estamos vivendo uma comoção mundial, onde todo mundo está se voltando para Deus porque estão com medo, mas não por verdadeiramente vontade própria, adoração, louvor, não, mas é porque está com medo. Mas isso não é a aproximação que Deus quer. Deus quer que venhamos se apegar a Ele por amor. Ele quer que venhamos se chegar a Ele porque nós temos a pretensão de fazer a sua vontade. Assim é que Deus decide fazer na nossa vida. Assim que devemos fazer. Então que você venha entender que verdadeiramente quando você vive a palavra de Deus e você está na direção de Deus, você tem que ser confrontado pelo mundo. Você não vai ser mais abraçado pelo mundo. Quando você vivencia e você está ali praticando e pregando verdadeiramente a palavra, é certo que virá confrontos, que virá calúnias e outras coisas. Porque quando você vai entender que a vontade de Deus é contrária à nossa vontade,
o homem ele começa a espernear, ele começa a fazer retaliação. E isso todos os homens que pregaram a palavra passaram por isso. Eles sofreram isso. Você acha que alguém vai enforcar um homem, apedrejar, passar fio da espada, cortar a cabeça fora, se ele estiver falando que a empresa dele vai prosperar? Pensa comigo. Raciocina comigo. Será que alguém vai sofrer açoite porque está falando que os planos daquela pessoa vão ser realizados? Será que alguém vai sofrer alguma retaliação, vai ser preso como o apóstolo Paulo foi, e depois ele foi martirizado, e ele sabia que isso iria acontecer com ele? Será que vão fazer isso com um homem que está falando coisas boas para agradar? Ou será que ele falava coisas que não agradavam a natureza humana? Ou será que ele falava coisas que o ser humano não concorda? Vou ler aqui um versículo que está aqui, onde o apóstolo Paulo ele começa a trazer a verdadeira face do Evangelho, onde ele explica o que o Evangelho quer da vida do homem. Esse versículo está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, se eu não me engano. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganes, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele traz uma conclusão, versículo 11. Tais foste algum de vós, mas vós fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Alguns tiveram essa conduta, mas foi necessário abandonar essa conduta para que viesse entrar no reino de Deus. E ele fala para não se enganar. Não vos enganes, porque esse grupo não herdarão o reino de Deus. Está aqui a explicação de ser perseguido. Está aqui a explicação de ser preso, de ser açoitado. Aqui está a explicação desses homens sofrerem tudo isso que eles passaram. Porque eles falavam aquilo que não agrada o homem. Porque eu quero que você entenda, o Evangelho, ele não tem a finalidade de te agradar. Se o Evangelho está agradando a você, é porque ele não é o Evangelho. Mas o Evangelho está para te confrontar. Porque ele é contrário às suas vontades. Ele é contrário aos seus prazeres. Todos nós queremos cair nos deleites da carne, fazer as nossas vontades. Mas aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Você tem que tomar a sua cruz. Você tem que negar o seu eu, negar as suas vontades. Não é o que é ensinado, que é você satisfazer as suas vontades. Não, é o contrário. É você fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes, para você fazer a vontade de Deus, isso vai te custar caro. Isso vai te custar muito caro. Então eu gostaria de que você meditasse em tudo isso que você ouviu e você analisasse se Deus ele está preocupado com os nossos planos individuais. Se Deus está preocupado com as nossas satisfações pessoais, com nossos projetos, e ele vendo o mundo, ele passando o seu olhar pelo mundo, ele vê fome, ele vê guerras, ele vê confrontos, vê mortes, vê maldade, vê pai matando filho. Há pouco tempo atrás, nós vivenciamos aqui no Brasil um episódio onde a filha matou o pai, a mãe e o irmão. Isso dentro da casa, ali ficou algum tempo, algumas horas ainda com um cadáver dentro de casa, e depois botou num carro e levou para atacar fogo.
Será que Deus está preocupado com a minha empresa, com a minha firma, com o meu projeto de vida? Será que Ele está preocupado com as minhas satisfações pessoais, com o meu carro, vendo tudo isso acontecer? Ele olhando no mundo 7.000 pessoas morrendo de fome por dia. Ele olhando pessoas sendo assassinadas todos os dias. Pessoas que moram em área de risco, onde tem granadas, tiros, bala comendo para lá e para cá. Eu tenho ovelhas que moram em comunidades que têm que presenciar todos os dias confrontos, guerras, porque é realmente uma guerra. Armas de grosso calibre, armas que são usadas em guerra, promovendo ali tiroteio. Será que ele está preocupado com a minha empresa, com a sua empresa? Será que ele está preocupado que o carro que a gente não está andando está bom? Será que é essa a preocupação de Deus? Pensa comigo. Ainda mais ele sabendo que você não vai levar nada. Quando você morrer, você não vai levar nada. Você não vai levar casa, você não vai levar carro, você não vai levar emprego, você não vai levar nada. Será que essa é a preocupação de Deus? A cada dia que nós vamos vendo, a natureza está se degradando. A temperatura média do globo terrestre tem aumentado. O degelo tem aumentado, a poluição tem aumentado. A cada dia estão avançando em tecnologia, mas estamos caindo em moral. Aquilo que era vergonha um tempo atrás, hoje é motivo de orgulho para muitas pessoas. Aquilo que nós tínhamos vergonha que alguém ficasse sabendo que a gente praticava ou fazia, hoje é motivo de orgulho. Algumas palavras que a gente nem usava falar, hoje botam no microfone, no alto-falante, no meio da rua, para que todo mundo ouça. Palavras de baixo calão, imoralidade sexual, imoralidade profissional, física, todo tipo de depreciação do ser humano. Mas será que a preocupação de Deus é porque os meus projetos não estão indo da forma que eu queria? Será que é isso a preocupação de Deus? Meus amados, não vos enganeis. Não vos enganeis. E meus amados pastores, parabéns para quem está pregando o que eu tenho visto nos últimos dias. 2 Crônicas 7,14, que está em evidência, convocando o povo para fazer oração em jejum. Mas depois que passar essa etapa, não vamos voltar para o ano da prosperidade, não volta para o ano da conquista, não. Vamos continuar nessa pegada de mudança interior. Não vamos voltar para o congresso ou o pastor coach, não. Vamos continuar obedecendo aqui a instrução de um pastor velho que morreu numa masmorra. Mas é melhor você morrer numa masmorra e você ter as portas do reino de Deus abertas e você falar como o apóstolo Paulo falou, que você combateu o bom combate e a coroa da justiça está guardada para você, do que você ouvir: apartai-vos de mim, maldito, que vos não conheci, vós que praticais a iniquidade. Orienta o povo a seguir verdadeiramente a palavra de Deus, a fazer a vontade de Deus. Hoje temos pastores que são obrigados a bater metas. É pastor ou é empresário, ou é uma firma. Hoje temos um balcão de negócio na igreja, onde você vai lá e você adquire aquilo que você quer. Você escolhe o produto que você quer. Lá você não tem que fazer a sua vontade. Lá você tem que ir para aprender a vontade de Deus. E você que é pastor, você não é um empreendedor. Você não é ali um motivador, que é bom pensamento positivo. Mas você tem que ensinar a vivenciar a palavra de Deus. E você pode estar pensando: quem é você para falar isso? Você está começando agora. Verdadeiramente eu estou começando agora. Mas eu quero terminar falando isso aqui que o apóstolo Paulo falou. Eu não sei o que me aguarda no futuro. Eu não sei o que está preparando para mim. Mas eu peço a Deus para que nunca me desvie desse tipo de conduta. Para que eu nunca venha abrir a boca para me falar a satisfação do homem. Mas eu venha abrir a boca para agradar a Deus. Para que eu nunca venha abrir a boca para satisfazer aquele que está ouvindo, mas satisfazer aquele que manda eu falar. Então continue nessa pegada. Ontem eu ouvi um homem que eu nunca, há muito tempo, ouvia pregando a palavra de Deus, e ele pregou sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu achei maravilhoso, porque mudou totalmente ali a programação da igreja, que tinha outras coisas que eu às vezes, quando eu ouço pregações, eu vi que ele mudou de uma forma tremenda o que ele costumava fazer. Então vamos continuar, não só nesse momento de dificuldade que nós estamos vivenciando hoje,
mas vamos continuar até o dia da vinda do Senhor Jesus. Nós não somos pregadores da palavra, nós não somos animadores de plateia, nós não somos vendedores de sonhos, nós não somos animador, não somos aquele que é para trazer um pensamento positivo, para dizer que ele pode, que ele é o tal, que ele vai satisfazer as vontades dele, que os sonhos dele vai ser realizados. Não, nós somos orientadores para ensinar a verdadeira palavra de Deus, a vontade de Deus. Então temos que ter esse princípio. Não abandone essa orientação. Não venha satisfazer homens, mas vamos satisfazer a Deus. Meus amados irmãos, eu vou encerrar essa mensagem por aqui. E eu gostaria de que você se inicie a minha oração nesse momento, que estamos passando por esse momento de dificuldade. Mas quero que você compreenda que a nossa dificuldade não é o coronavírus. A nossa dificuldade não é a economia. Não é nada que venha nos circundar. Sabe qual é a nossa dificuldade? Nos submeter a Deus. Fazer a vontade de Deus. Essa é a nossa maior dificuldade. Então eu gostaria de convidar para você em oração, para que estejamos juntos, aqui unidos, pedindo a Deus força para que venhamos cumprir os seus mandamentos, pedindo a Ele misericórdia para que Ele venha nos poupar dos nossos erros, dos nossos pecados, e que Ele venha nos instruir de acordo com a Tua vontade. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, você que deseja, vamos orar a Deus. Amantíssimo Deus, querido Pai, estamos hoje trancados dentro de casa, Pai, mas certamente que a Tua igreja, a Tua palavra não está presa, Pai. O Teu Espírito não está preso. Então vem agir, meu Pai, na vida da população, daqueles que foram atingidos pela essa mensagem. Que o Senhor venha, meu Pai, penetrar no coração, venha penetrar, meu Pai, como diz a Tua palavra, e dividir ali medula, meu Pai, ossos, sangue, tudo, para que eles venham entender verdadeiramente o vivenciar da Tua palavra. Toma, meu Pai, a nação brasileira nas Tuas mãos, que o Senhor venha, meu Pai, fortalecer esse povo, e que essa vivência que nós estamos passando, que é um avivamento, eu não sei de que proporção espiritual, mas que temos visto uma comoção em buscar a Tua presença, a Tua face, que isso não venha se extinguir, meu Pai, quando também se extinguir o coronavírus, mas que viemos continuar buscando a Tua face, buscando a Tua presença, que viemos, meu Pai, fazer a Tua vontade. Como nós aprendemos na oração que o Senhor ensinou, que a Sua vontade seja feita assim na terra como no céu. Mas muitas vezes queremos que o Senhor faça a nossa vontade aqui na terra e lá no céu, Pai. Não, Senhor. Que viemos vivenciar a Tua vontade. Tanto aqui na terra como no céu, Pai. Que viemos entender que a Tua vontade, meu Pai, é agradável, maravilhosa. Que viemos praticar isso. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Toma a nação brasileira nas Tuas mãos. Toma a Tua igreja que está espalhada pela face da terra, Pai. Venha guardar os seus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai, nos instruir para andar conforme a Teu querer, a Tua vontade, Senhor. E toma, meu Pai, todos nas Tuas mãos. E aqueles irmãos, meu Pai, que acompanharam essa mensagem até agora no final, que o Senhor venha abençoar cada um. Venha dar instrução, que o Senhor venha falar, meu Pai, durante essa semana que vai se iniciando hoje, durante essa semana que o Senhor venha falar com eles, meu Pai, novamente, para que eles venham compreender a Tua vontade, Deus. Assim eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Povo de Deus, obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.